Você já sentiu que existe algo mais profundo na fé cristã do que aquilo que foi ensinado nos cultos ou nas missas tradicionais? Talvez, em algum momento da sua vida, você tenha sentido um chamado interior, um silêncio cheio de presença, como se Deus estivesse ali sussurrando suavemente a sua alma. E é aí que começa o misticismo cristão, uma espiritualidade que vai além das palavras, além das doutrinas, e mergulha no coração de Deus. Mas por que essa sabedoria foi esquecida, rejeitada ou até mesmo escondida ao longo dos séculos? Hoje, você vai descobrir o lado mais íntimo, profundo e transformador do cristianismo. Um lado que poucos conheceram, mas que pode mudar completamente a forma como você vive sua fé. Esse é um convite para sentir Deus, não apenas acreditar nele. Se você está pronto para mergulhar nas águas profundas do Espírito, fica comigo até o final deste vídeo. Vamos juntos revelar a espiritualidade que esteve oculta, esperando ser reencontrada por corações despertos como o seu. O que é o misticismo cristão? O misticismo cristão não é uma nova doutrina, nem um movimento alternativo. É, na verdade, o coração pulsante da fé, a busca íntima pela união direta com Deus. Enquanto muitos vivem a espiritualidade de forma externa, através de rituais, regras e obrigações, o místico vai além. Ele deseja sentir Deus, caminhar com Ele, escutá-lo no silêncio da alma. Pessoas como João da Cruz, Teresa de Ávila, Francisco de Assis e até os primeiros eremitas do deserto não se contentavam com uma fé superficial. Eles buscavam viver a presença divina no dia a dia, nas coisas simples, nos momentos de solidão e oração profunda. O místico não foge do mundo, mas olha o mundo com olhos espirituais. Ele entende que o reino de Deus não está longe, mas dentro de vós. Como disse Jesus em Lucas 17:21. O que me atrai não é o que me ensinaram sobre Deus, mas o Deus que me ensina no silêncio. Teresa de Ávila. O misticismo é como sentar-se à beira de um rio em silêncio, sabendo que ali está Deus, fluindo com amor, sabedoria e paz. É tempo de voltarmos a essa simplicidade poderosa, de resgatarmos a espiritualidade que nos reconecta com nossa essência e com o Criador, não apenas através de palavras, mas através da experiência viva do amor divino. As raízes bíblicas do misticismo. Ao contrário do que muitos pensam, o misticismo não é uma ideia estrangeira à Bíblia. Na verdade, ela está cheia de experiências místicas, encontros diretos com o divino que transcendem a lógica humana. Lembra quando Moisés viu a sarça ardente em Êxodo 3? Aquela visão não era um milagre comum, era um chamado espiritual. Deus não apareceu em um templo nem em meio a multidões. Ele se revelou no silêncio de um deserto, num arbusto em chamas que não se consumia. Moisés tirou as sandálias porque aquele solo era santo. Mas o que o tornava sagrado era a presença de Deus. Outro exemplo, Elias, em 1 Reis 19, fugindo com medo, isolado numa caverna. Ele esperava encontrar Deus no fogo, no terremoto, no vento forte. Mas Deus se revelou em um sussurro suave, um silêncio que fala, um som que só ouve quem silencia por dentro. E o próprio Jesus. Sua vida foi repleta de momentos místicos. Ele se afastava das multidões para orar no alto de montes. Passava madrugadas em comunhão com o Pai. E se transfigurou diante de seus discípulos envolto em luz. Mateus 17. Mas um dos versículos mais místicos de todos talvez seja João 17:21, onde Jesus ora: Pai, que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós. Essa é a essência do misticismo, ser um com Deus, sentir-se parte dele, não separado, mas unido, não apenas adorar, mas habitar nele. Essas passagens não são apenas histórias antigas, elas são convites vivos, convites para você, hoje,
Se reconectar com esse Deus que continua chamando, não com trovões, mas com um toque de amor que sussurra no seu espírito. Estou aqui, sempre estive. Por que esse conhecimento foi escondido? Se o misticismo cristão está nas Escrituras, por que então tão poucas pessoas ouviram falar sobre ele? A resposta está na história da própria igreja. Com o passar dos séculos, o cristianismo foi se tornando institucionalizado. O que antes era uma fé vivida em comunidades pequenas, com experiências espirituais intensas e transformadoras, foi gradualmente se tornando uma religião de regras, estruturas e controle. Os místicos, aqueles que buscavam uma ligação direta com Deus, sem intermediários, começaram a incomodar. Eles eram vistos como perigosos. Afinal, quem experimenta Deus no silêncio, no coração e na natureza, não depende de hierarquias, templos ou tradições humanas. Isso ameaçava o poder da instituição religiosa da época. Muitos místicos foram perseguidos, silenciados, presos e até mortos. Outros tiveram seus escritos escondidos ou censurados. A espiritualidade profunda, que leva o ser humano a ser templo vivo de Deus, passou a ser confundida com heresia, superstição ou até com práticas pagãs. Mas a verdade é que o medo do despertar espiritual sempre existiu. E não é por acaso. Quando você descobre que pode ouvir Deus no íntimo da sua alma, que Ele habita dentro de você, o mundo muda. Você se liberta, você se cura, você desperta. E é isso que o misticismo cristão oferece. Uma liberdade espiritual que não pode ser controlada, mas que transforma tudo ao seu redor. O que os místicos cristãos descobriram? Os grandes místicos cristãos atravessaram desertos internos, noites escuras da alma, renunciaram às distrações do mundo. E sabe o que encontraram? Deus habitando dentro deles. Eles não buscavam fama, status ou poder espiritual. O que eles queriam era viver em comunhão constante com o amor. Santa Teresa de Ávila descreveu essa união com Deus como um castelo interior, onde cada sala representa um grau mais profundo de intimidade espiritual. João da Cruz falou sobre a noite escura da alma, um tempo de solidão e silêncio em que a alma é purificada para conhecer Deus por amor e não por conveniência. Eles descobriram que a jornada mística não é feita de grandes visões ou milagres espetaculares. Ela acontece no silêncio da oração, na escuta interior, no serviço humilde, na entrega total. A alma que busca a Deus já foi por Ele encontrada. Santo João da Cruz. Esses homens e mulheres perceberam que não precisamos ir longe para encontrar Deus. Ele já está aqui, dentro de nós, esperando que a gente pare, respire e o escute. O verdadeiro misticismo não isola, não afasta do mundo. Ele cura, reintegra, ilumina, transforma a maneira como olhamos para tudo, porque passamos a ver com os olhos do Espírito. É isso que os místicos cristãos nos deixaram, não uma doutrina, mas um caminho vivo de comunhão com o Eterno. Aplicações práticas para o nosso cotidiano. Você deve estar se perguntando, tá, mas como eu posso viver essa espiritualidade mística no meu dia a dia? A boa notícia é, não precisa de nada complicado. O misticismo começa na simplicidade, no silêncio, na intenção do coração. 1. Oração silenciosa ou oração do coração. Reserve 5 a 10 minutos do seu dia para ficar em silêncio diante de Deus. Não peça nada, apenas esteja presente. Respire profundamente. Repita mentalmente uma frase curta como: Jesus habita em mim. Senhor, estou aqui. Essa prática acalma a mente e abre espaço para a presença divina se manifestar. 2. Lectio Divina. Meditação com a palavra. Escolha um versículo, leia devagar, sinta, reflita. Pergunte ao Espírito Santo: o que o Senhor quer me dizer com isso hoje? Exemplo, Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Leia, medite, viva. 3.
escrita espiritual. Após a oração, anote o que sentiu, pensou ou ouviu. Isso ajuda a identificar padrões, revelações e até direções espirituais. É o seu diário de comunhão com Deus. 4. Escuta interior. Durante o dia, aprenda a escutar. Quando tiver uma decisão, uma dúvida, pare por alguns segundos. Respire. Pergunte: Espírito Santo, o que o Senhor pensa sobre isso? E ouça. Pode ser um sentimento de paz, uma lembrança, uma imagem. A resposta vem. Deus fala. 5. Transforme o comum em sagrado. Lavar louça, caminhar, cuidar dos filhos. Tudo pode ser espiritual se feito com presença e amor. Ofereça suas ações a Deus. Senhor, essa tarefa é para ti. Essas práticas são pequenas chaves. Com o tempo, elas abrem portas profundas dentro de você. Você começa a perceber que Deus sempre esteve ali, esperando com um amor silencioso e poderoso. Perspectiva contemporânea, um chamado à redescoberta. Nos últimos anos, milhares de pessoas têm sentido um chamado interior, um desejo de algo mais profundo, mais verdadeiro, um anseio por uma espiritualidade que cure, que conecte, que transforme de dentro para fora. E sabe o que é lindo? O misticismo cristão está ressurgindo. Livros antigos estão sendo reeditados. Comunidades contemplativas estão crescendo. E mais pessoas estão buscando encontrar Deus no silêncio, na simplicidade e na interioridade. Pastores, terapeutas, teólogos e buscadores espirituais têm voltado seus olhos para os ensinamentos de Teresa de Ávila, João da Cruz, Tomás de Kempis, Anselmo Grün, Henri Nouwen. Todos falam de uma fé viva, íntima, vibrante. A espiritualidade contemplativa está se integrando até com práticas modernas de autoconhecimento, meditação e psicologia. Tudo isso sem abandonar a fé cristã, mas aprofundando-a. Talvez seja porque nesse mundo tão barulhento, acelerado e desconectado, o coração humano está cansado de superficialidade. A alma quer mergulhar, quer descanso, quer reconexão, quer Deus de verdade. Esse é o tempo de redescobrir o sagrado, de permitir que a fé cristã volte a ser o que sempre foi. Uma jornada de amor profundo, presença e transformação interior. Um convite à experiência divina. Agora que você chegou até aqui, talvez tenha percebido que o que foi escondido nunca deixou de existir. Que a chama do misticismo cristão continua acesa, esperando por você. A verdadeira espiritualidade não mora apenas nos rituais, nas palavras ou nos templos. Ela vive no interior, no silêncio, no amor, no agora. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, 10. Esse é o convite de hoje. Comece pequeno. 5 minutos de silêncio pela manhã. Um versículo meditado com o coração. Uma oração que não fala, só escuta. Deus está mais perto do que você imagina, não distante, mas dentro de você. Ele te espera, no quarto secreto da tua alma, no lugar onde só você e Ele existem. Se essa mensagem falou com você, compartilhe esse vídeo com alguém que também sente sede de profundidade. Deixe seu comentário aqui embaixo. Você já teve uma experiência íntima com Deus? Como foi? E claro, curta o vídeo e se inscreva no canal Cristopia para continuar essa jornada comigo, porque o que está por vir é ainda mais profundo.